Como esse discurso do Lula cai aí na Europa, ô Jamil? Como é que os europeus entendem quando ele critica a própria Europa por tudo isso? O presidente ele vem de uma forma muito consistente falando justamente sobre esse colapso, essa erosão das instituições internacionais. Como eu te disse, Fabiola, isso já veio do G7, já veio em outros momentos. Ele está hoje repetindo justamente todas essas críticas, dizendo que o FMI e o Banco Mundial não funcionam, que a OMC está parada, e é verdade. Eu acho que ele não usa a palavra parada, ele fala, acho que acabou, para você ter uma ideia. E de fato é isso. Né? E falando do Conselho de Segurança da ONU, colocando o Conselho de Segurança como algo que precisa ser reformado. De uma forma geral, vamos entender o recado. O recado não é só sobre o Mercosul e a União Europeia. O recado não é só sobre o Banco Mundial ou o FMI. O recado não é sobre a fome ou sobre a pobreza concentrada, disseminada e a riqueza concentrada. Não. O que ele está falando, de uma forma completa, é basicamente que o seu mandato como presidente, agora nesse terceiro mandato, vai se pautar por pressionar por uma reforma do sistema internacional. Essa é basicamente a política externa para que justamente o Brasil possa se inserir de uma forma positiva, mais positiva. É, como ela é recebida? Bom, em primeiro lugar, como os europeus recebem qualquer tipo de desafio dos países emergentes, com muito medo, né? Com muita preocupação, com muita angústia, inclusive, sabendo que, obviamente, o mundo mudou, que não há mais como você simplesmente achar que isso tudo acontece a partir de Paris, Londres ou Roma, né? Que as decisões internacionais são tomadas nesses centros de poder, também são tomadas ali. Agora, é um período extremamente complicado, um período de muita incerteza internacional e um período no qual cada um está tentando jogar o seu jogo. Os europeus, por exemplo, querem manter, obviamente, a sua posição de privilégio ou de poder. Os americanos querem, inclusive, usar a guerra na Ucrânia para avançar, não só para manter, vamos dizer assim, o status quo, mas até mesmo para avançar. E a China, obviamente, do outro lado, acompanhando tudo isso de uma forma muito ambiciosa. Então, é um momento chave no cenário internacional e o que o presidente Lula está fazendo é basicamente colocando seus peões e dizendo: eu quero essa reforma desse jeito, daquele outro jeito, tentando empurrar. Agora, para isso, que é também outro aspecto interessante desse dia de hoje, dessa sexta-feira, Fabiola, é que o presidente Lula está estendendo a mão, ou pelo menos abrindo canais de comunicação com todo mundo. E a ordem lá dentro do Palácio do Planalto é: vamos falar com quem tiver de falar. E aí, se vocês acompanharam a coletiva de imprensa de ontem em Roma, ele falando da Giorgia Meloni, líder da extrema-direita italiana, dizendo que ele é uma mulher inteligente, que tomara que dê certo o governo dela, dizendo que não estava ali falando com uma líder ideológica, estava falando ali como com a primeira-ministra da Itália, ponto final. Ou seja, muito pragmatismo justamente para ter todos os canais abertos. Ele fez isso e eu posso te dizer, eu recebi várias mensagens da esquerda italiana dizendo: que história é essa do presidente brasileiro elogiando a primeira-ministra italiana da extrema-direita? Né? Mas é nesse contexto. Com quem ele vai jantar hoje à noite, o presidente Lula? Com Mohammed bin Salman, o príncipe saudita, o mesmo das joias, o mesmo que, né, é acusado de ter um governo que comete crimes, inclusive contra jornalistas. É o mesmo. Ou seja, o presidente Lula está falando com Maduro, está falando com a Meloni, está falando com Biden, está falando com o Mohammed bin Salman, tudo nessa tentativa de, obviamente, se reposicionar no mundo, posicionar no mundo. Qual é o risco disso? O risco, e já vem sendo dito por algumas ONGs e ativistas de direitos humanos, é que aqueles princípios de direitos humanos e democracia fiquem pelo caminho, ou pelo menos que não sejam tão protagonistas como alguns desses grupos esperavam que o novo governo trouxesse eles para o centro do debate internacional.